agora, gente, um tema super interessante. Havíamos falado aí no começo do programa sobre a terapia EMDR, é isso mesmo, é uma nova abordagem de psicoterapia desenvolvida nos Estados Unidos, no final aí dos anos 80, pela psicóloga Francine Shapiro, né? EMDR, ela significa dessensibilização e reprocessamento por meio de movimentos oculares, é isso aí, pelas siglas aí em inglês que eu disse, né? Porque permite aí o reprocessamento de lembranças difíceis e dolorosas através da dessensibilização e integração do conteúdo neuronal. Uau! Em diferentes hemisférios cerebrais, né? E para falar sobre esse tema e nos explicar tintim por tintim, nós temos aqui a psicóloga Carla Campos, querida, que bom! Ótimo estar aqui falando desse tema maravilhoso. Não, eu quero que você conte tudo, explica tudo. Eu já ia falar assim, é algo novo? Não, já desde 80. Mas no Brasil é muito novo, né? Então conta. Foi no final dos anos de 89 que Francisco Shapiro descobriu isso nos Estados Unidos, uma abordagem terapêutica muito eficaz, muito rápida. São pouquíssimos terapeutas, inclusive, que conhecem e têm essa formação. Perguntar também. Ô, Carla, eu fiz a minha formação em São Paulo. Porque a sigla é em inglês, né? Como veio de lá, eu me lembrou daquela sigla do REM, o Rapid Eye Movement, que é aquele estado que a gente entra quando a gente tem no sono profundo. Isso, sono REM. Né? Exatamente. É o sono REM. O sono REM. E me parece que essa sigla dessa terapia tem a ver com isso. Que é um momento que a gente entra. Mas algumas pessoas que estão em casa até podem pensar, isso não parece hipnotismo? Tem a ver isso? Não tem nada a ver com hipnose, porque exatamente a gente ativa o estado consciente da mente da pessoa e nós vamos acessar, a gente trabalha numa relação dual. Eu pego o cérebro de agora e eu acesso o cérebro anterior. Então, a estimulação bilateral, ela vem exatamente porque eu trabalho com os dois hemisférios do cérebro e eu vou exatamente acessar as informações que estão contidas nas nossas redes neurais. E às vezes nós nem lembramos dessas informações. Não. Por quê? Todas as nossas informações, vamos colocar, por exemplo, o nosso ego hoje, ele é formado por estados. Então, cada época, existe o Cássio, que teve 3 anos, 4 anos, 7 anos, 17 anos, e cada época você obteve uma informação sobre todas as coisas da sua vida. E todo esse processamento adaptativo da informação de agora, ela vai de encontro às informações que o Cássio tinha armazenado no seu inconsciente. Somos muito precários enquanto crianças com relação a avaliações, adaptações e a entendermos determinadas coisas. O outro nos forma, nos mostra e nos diz algumas coisas que, inclusive, às vezes não entendemos muito bem. Por quê? Nosso cérebro infantil, como a meu dizer, volta a ser criança. Mas ele fica guardado, essa informação fica guardada? Fica armazenada. Desde o nosso ventre materno, as informações mesmo que eu não tenha entendido na época, essa informação fica? Não. E mesmo se eu não tenha conseguido fazer uma leitura adequada daquela cena, né, onde que vem os traumas. As pessoas colocam, inclusive, traumas são os grandes eventos trágicos. Não, nós temos os traumas trágicos, sim, como um estupro, uma violência, uma agressão, um assalto, um acidente. Isso aí vamos colocar que são os traumas de grande índice. Mas nós temos situações traumáticas que podem ser de pequena dimensão, que todos nós já experimentamos. Por exemplo, uma criança é deixada dentro de um quarto fechado e ela, naquele momento ali, ela se vê totalmente sozinha, sem ninguém, estou solitária e não tenho nenhum recurso de sobrevivência. Eu vou morrer nessa situação, eu estou só, fui abandonada. Isso pode acontecer em milésimos de segundo. Uma mãe que chega atrasada na escola para buscar o filho. E a criança começa, minha mãe me abandonou, ela me deixou sozinha, eu não tenho recurso de realmente sair daqui. Mesmo que num tempo pequeno. E a criança, por que é interessante a gente trabalhar o contexto emocional? Porque a emoção ela é muito mais que um sentimento. Um sentimento de raiva, por exemplo, é algo que eu digo, eu estou com raiva de alguém. Mas quando eu passo por uma emoção de abandono, essa emoção ela é muito mais que um sentimento, porque ela aborda percepção, ela aborda tato, ela aborda sentido. Ela pega os meus 5 sentidos e ela vai fazendo uma leitura daquele ambiente no momento. Então, essa percepção infantil de um abandono, de uma mãe que abandonou 5 minutos numa sala, só a criança e o cérebro dela sabe o que ela sentiu. Isso está ligado ao tato, isso está ligado ao olfato, isso está ligado... E ela pode psicossomatizar no futuro. Entendi. Só tem que essa memória arquivada. E como é que você acessa? Porque você está falando, eu fico pensando, é como se fosse um computador, um HD, que eu coloco informações lá no passado. E você vai ter que, como um técnico de computador, como psicóloga,
entrar nesse computador da mente dessa criança, desse indivíduo e acessar. Como é que você acessa essa informação que está guardada há tanto tempo? Sabe o que é mais lindo? O cérebro tem capacidade de se autocurar. Nosso Deus é maravilhoso. A mesma forma que a rede neural introduziu, gravou, arquivou uma mensagem lá atrás no nosso disco rígido, que está no nosso inconsciente, esse cérebro de agora, por isso que é a relação dual. O cérebro do Cássio hoje tem como acessar o Cássio infantil. O Cássio que realmente ficou traumatizado, sofreu algum tipo de medo, angústia, que não deu conta de ser elaborado. E o que acontece? Só tem que você tem adaptações, informações, conhecimentos novos hoje. Seu cérebro hoje é muito melhor do que o seu cérebro quando você tinha 12 anos. Espero que sim. Porque exatamente o cérebro sadio, quando a gente adquire, ele tá bom, quando a gente aprende alguma coisa, já é conhecimento. Agora, com cheio da minha idade, o HD vai dando as falhas, que a memória do disco rígido falha. Então precisa de Mas é porque você está usando muito mais o disco rígido, né? Exatamente. Mas eu fiquei pensando, você estava falando, esse tipo de tratamento é só para trabalhar questões que foram traumas fortes ou alegrias também? A gente traz a memória. Ele começou com TEPT, com transtorno de estresse pós-traumático. A base realmente do MDR, ele começou com essa abordagem. Mas depois nós fomos vendo ao longo dos atendimentos, da prática, que a angústia generalizada, depressão, autoimagem, crises de pânico, doenças psicossomáticas estão dentro da rede de memória com distorções de pensamentos, distorções de crença, distorções inclusive de referência adaptativa, ela pode ser realmente curada. Por quê? Nós vamos dentro desse cérebro e fazemos um reprocessamento da informação. Mas você vai ter que falar, eu tô curioso, como é que você vai dentro do cérebro? Eu tô curioso para saber. A gente chama de PAI, que é o processamento adaptativo da informação. Eu vou permitir que o seu cérebro, através de movimentos bilaterais, que a gente pode usar 3 formas. Uma delas, ela pode ser a visual. Olhe para a ponta dos meus dedos e siga os movimentos. São movimentos bilaterais que você, inclusive, está fazendo acesso a um hemisfério ao outro. Ah, entendi. Ok? O outro pode ser o auditivo, que é uma estimulação bilateral auditiva, que é onde que você, inclusive, vai acessar também dentro de um processo de terapêutico. Por isso que é movimento dos olhos. Movimento bilateral. Entendi. Primeiro é visual, esse outro que eu usei o auditivo, e o outro pode ser o tátil. Que eu vou tocar nas suas mãos, ou nos seus ombros, ou nas suas pernas, ou então no pé. Vai depender de onde que realmente a pessoa está com disponibilidade para fazer essa bilateralização, esse movimento bilateral. Eu acesso o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Só que o quê? Com um foco específico. Então, todo o procedimento, toda a técnica, toda a abordagem terapêutica, ela obedece um protocolo. Aí esse protocolo entra todo o conhecimento terapêutico, não é só não é para qualquer um chegar, vou fazer isso aqui. Tanto que é só psicólogos formados que tenham uma abordagem clínica já de muito tempo, com uma formação em EMDR que pode fazer. É um curso de formação, que tem módulos, você tem que partir para a prática, depois você pega outro módulo, a formação é no mínimo de 1 ano. Uau! E, inclusive, você vai fazendo já, pegando a teoria e indo para a prática e abordando em fases, cada uma dessas etapas junto com o seu paciente. E é um tratamento de quanto tempo, assim? A vantagem é essa, a parte terapêutica do EMDR é mais rápida de qualquer outra abordagem clínica. Por quê? Vamos pegar um tema específico. Eu tenho medo de público, eu não dou conta, eu me congelo diante de um público. Ok, então nós vamos trabalhar esse tema. Certo. Então toda a abordagem vai ser em cima desse tópico. Então, o que a gente faz? Todo o processamento, eu vou em cima das crenças negativas, eu vou em cima da cena, da imagem. O seu cérebro, ele vai exatamente armazenando tudo aquilo que é o elemento sendo trabalhado. Que a gente chama de crença principal. Qualquer crença. Eu não consigo. A crença é, eu não dou conta, eu não posso, eu não consigo. Então, nós temos que caminhar nessa rede de memórias, acessar onde que começou esse problema. Porque o agora é exatamente isso. Como eu falei no início do estado de ego, eu estou no presente com o pé no passado. E esse pé eu tenho que tirar ele do passado
Eu tenho que trazer os meus 2 pés para o presente para poder planejar o meu futuro. Agora, se eu estou vivendo hoje presa no ontem, o meu hoje me congela, ele me paralisa, ele me impede, ele não permite que eu realmente processe alguma coisa. Agora, é a Carla de agora ou é a Carla de ontem? E é interessante, Carla, porque muitas vezes as terapias são com base em medicações, remédios tarja preta. Quando tem um estresse pós-traumático ou tem uma síndrome de pânico, o tratamento normalmente sem a psicoterapia, é só no medicamentoso. Sintoma, né? E vocês propõem essa técnica tratar da origem. E o mais interessante, porque o remédio, ele vem para fazer uma reposição neurobiológica, ele vem para repor alguma parte do organismo que não está funcionando adequadamente. Certo. Então, um antidepressivo, um ansiolítico, ele entra para o quê? Para trabalhar nas redes neurais, os neurotransmissores que estão faltando, como a acetilcolina, noradrenalina. Então, a gente tem que repor isso é biológico, para realmente o organismo voltar a funcionar. Entendi. Mas eu estou falando da base. Entendi. Por que isso chegou a ocasionar uma lesão no cérebro a ponto de faltar? Você trouxe um vídeo, não trouxe, Carlinhos? Trouxe. Eu trouxe um vídeo, eu não sei se ele vai passar aqui, porque o que está acontecendo? Em Israel, nós estamos sabendo das situações que estão acontecendo, com os bombardeios e, inclusive, muitas situações bem trágicas que estão acontecendo com as pessoas. O MDR, ele tem toda uma parte social, porque ele trabalha muito em desastres, em tragédias, e ele está usado pelo governo israelense. O MDR já é uma ferramenta utilizada pelo governo para todas as sociedades. Olha. E o que nós fizemos? Fizemos estimulações, feito agora, a equipe de MDR lá faz estimulação bilateral com as crianças. Por quê? Eles colocaram através de música, para que a criança, inclusive, dê conta de descongelar frente a um bombardeio. A criança ela tem 15 segundos depois que a sirene toca para que ela saia para um lugar seguro e que ela não seja atingida. Se ela, ao ouvir uma bomba, ela paralisa e congela, isso pode significar morte. Então, o que foi feito? Foi feito o abraço de borboleta, estimulação bilateral. Abraço de borboleta é feito para a criança, para que ela faça estimulação bilateral. A menina, faz o abraço de borboleta. O menino, para não ficar borboleta é coisa de menina, ele faz o abraço de King Kong. Muito butterfly, né? Butterfly. Para o menino vai ficar meio... Então, ele faz o abraço do King Kong, estimulação bilateral. Certo. Dentro de um treinamento prévio, para que a criança faça... Destrave, né? Ela destrave, descongele e consiga sair daquela cena. Vai ter o traumatizante. E será que vai dar para passar? Eu quero ver se vai passar. Vamos ver aqui. Que é impressionante, porque pode salvar a vida, né? Para salvar vidas. Tem pessoas que bloqueiam com o elevador, bloqueiam diante de algum animal. Tá em inglês, né? Nem adianta então colocar. O som. Mas é que eu queria ver que viesse a musiquinha, né? Pra gente ouvir o som. Esse vídeo é israelense? Hã? Ele é americano ou é israelense? Ele é israelense, mas eles colocaram a musiquinha em inglês. Ainda mais pensando nesse momento agora, né? Que crianças israelenses, palestinas estão sofrendo. Tocando. Cássio, coloca, eu acho que é do outro. Deixa eu voltar. Vira pra cá, pra essa câmera. Aí a sirene. Olha o som da sirene. Tá dando pra pegar? Ele vai focar. Ok. Tá falando rápido e sair da sala, né? Isso, traduza lá. De forma lúdica, estão Vai explicando pra gente, orientando as crianças a sair. Eles estão treinando as crianças para na hora que eles verem o barulho, na hora que Pode falar. eles dêem conta de sair daquela situação. De uma forma tá falando... bem didática, de uma forma descontraída, né? Exato. Só que é algo trabalhado antes para elas verem que elas têm condição de sair daquela situação traumatizante e fugir e buscar um lugar. Respirar fundo. Respira fundo. Olha. Fala do corpo, de todos os aspectos do corpo. Nós podemos sorrir. Olha lá, nós podemos sorrir, mesmo em meio a uma situação muito legal. difícil. Realmente, destrava as crianças. É verdade. Sensacional. Carlinhos, a gente está chegando no final. E quais são as suas
Yes! Yes! Nós conseguimos, nós podemos ser diferentes, nós podemos realmente estar livres para sermos aquilo que realmente Jesus colocou para nós sermos. Não existe nenhum trauma, não existe nenhuma situação, não existe nada que realmente nós não possamos curar. E é muito interessante que nós sabemos que o nosso cérebro tem capacidade de realmente reprocessar aquilo que não damos conta. E Deus tem nos dado ferramentas maravilhosas, Ele tem nos concedido, inclusive, condições de alcançarmos até aquilo que está no inconsciente. E nunca deixe. Se está paralisado, se você está triste, se você está angustiado, dentro de você tem algo que está te congelando, não aceite, porque às vezes uma crença negativa, ela pode ser o elemento de você às vezes não receber até mesmo uma crença de que Deus pode transformar. Talvez é o seu estado de alma que está te congelando, não o espiritual. Você crê que Deus pode fazer, mas será que o seu pensamento, a sua mente está te permitindo isso? Se não tiver, vamos tirar isso aí de dentro para você ser mais que abundante em todas as coisas.